Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele. Porei em vós o espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. O Vale de Ossos Secos é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido daqueles que leem Bíblia, muito conhecido porque também há muita dramatização em cima do texto. Algumas peças são feitas, algumas músicas são trabalhadas, e muito se prega pela profundidade do texto. Mas tem gente que prega apenas pela superficialidade, pensando apenas nos ossos que voltaram à vida e não tem mais nada a ver do que isso. Mas acontece que é mais profundo do que apenas ossos levantarem. Tem a ver com vida em meio à morte espiritual. O texto aqui faz referência à nação de Israel que estava, por causa do pecado, morta, por causa do pecado distante. E Deus levanta o profeta para abrir os olhos do povo de Israel para que eles voltassem à comunhão, voltassem à santificação, voltassem ao primeiro amor, voltassem à vida agradável aos olhos do Senhor. O que nós temos aqui é uma ação de Deus falando ao profeta para que o profeta fale ao povo. Imediatamente, a este momento aqui, posteriormente, logo de imediato, o homem de Deus vai e cumpre a missão e fala ao povo, apresenta, enfim. Mas eis aqui os desafios para nós. Habitamos em um mundo cheio de pecado. Moramos em lugares onde as pessoas estão contaminadas com o pecado. Disse eu ter visto uma conversa entre duas pessoas, na mídia isso, entre duas pessoas, e uma delas se dizia envolvida quase que sexualmente pelo irmão, e o outro dizia: o que tem é tudo normal, tudo isso já foi quebrado, não tem mais esse jogo, acabou, normal. A normalidade dos dias atuais é algo terrível, onde aquilo que é ruim torna-se bom e agradável, onde aquilo que não deve ser utilizado pelos homens e mulheres do bem está sendo algo tão normal. Nós temos o problema social, nós temos o problema cultural, nós temos o problema espiritual. E para ajudar tudo isso, existe um problema educacional. As pessoas não educadas da maneira correta, então passam a ser analfabetos funcionais e não conseguem ler o que está por trás de certas ações, palavras, músicas. Passam a ver normalidade em propaganda de produtos, apenas para tentar vender, comercializar, propagandas que são terríveis. Há uma propaganda de um produto, que eu não vou aqui falar qual é o produto, que se passa em meio a uma correria muito grande em muitos prédios, e numa dessas janelas há duas pessoas do mesmo sexo tendo relações, mantendo relações. A cena é muito rápida,
que quase ninguém percebeu. Mas alguém colocou o olho com mais cuidado e viu que isto estava acontecendo, uma propaganda. A tentativa de levar as coisas nessa direção, até um filme da Disney, que um trecho foi impedido de passar, porque um trecho apresenta, um filme infantil apresenta justamente um personagem de uma mulher, numa cena muito rápida, nua. Já para incutir na cabeça das crianças, proposital ou não, mas estava lá, alguém colocou. Mas não é só isto, nós temos algumas informações que estão nas entrelinhas de letras de música, nas entrelinhas de filmes, de novelas, nas entrelinhas de propaganda, nas entrelinhas de frases que parecem ser inocentes. Pois bem, como as coisas passaram a parecer normais, nós somos os anormais. Como as coisas erradas pareceram ser certas, nós somos os errados. Não é nenhuma novidade. Quando João, o Batista, está fazendo o anúncio da palavra do arrependimento, ele fala para Herodes, porque Herodes estava vivendo em prostituição. E para Herodes, aquilo era muito normal. Para Herodes, aquilo era muito normal. Hoje também é. Mas João adverte que havia um crime diante de Deus, que deveria ser ajustado. Quando o vale de ossos secos é colocado diante do profeta, diante do homem de Deus, não é para ele apenas fazer uma avaliação e escrever uma música por inspiração. Não é para ele pegar essa visão, escrever um livro e vender e ser um best-seller. Não é para ele, então, idealizar um roteiro e fazer um filme e ir em Hollywood fazer sucesso. Não é nada disso. É uma revelação para que ele abra os olhos da nação. O que causa a morte? O pecado. Este é o raciocínio que a igreja do Senhor precisa fazer. O que é pecado? Porque aquilo estava naquela postura, naquela posição. Um vale cheio de ossos sequíssimos, segundo a expressão que nós encontramos. Por que estava ali? Qual era a proposta de Deus? Abrir os olhos da nação de Israel que o pecado causava aquilo, a morte, a sequidão. Por causa do pecado, muitos que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Por causa do pecado, muitos se prostraram diante de uma imagem de escultura, um bezerro de ouro, quando Moisés foi ao monte conversar com Deus. Por causa do pecado, a mão de Deus escreveu na parede e deu o recado definitivo: a morte já está determinada. Por causa do pecado. Por causa do pecado, a nação de Israel teve altos e baixos. Estando em altos, por causa do pecado, teve baixos. Por causa da desobediência, por causa do pecado, Sansão viveu como viveu. Por causa do pecado, Judas traiu o Senhor. Por causa do pecado. Por causa do pecado, Cristo veio lá na cruz. E morreu e deu a sua vida por nós. E quero aqui colocar da seguinte maneira: havia uma terra seca de vida. Os homens perambulavam. O Senhor Jesus veio e andou por esta terra seca, sem vida espiritual. Mesmo havendo religiosidade, mas uma religiosidade vazia. Tanto que o Senhor a chama de sepulcro caiado. Os que assim praticavam, portanto, a religiosidade. Mas a proposta do Senhor Jesus Cristo foi mudar isto, dando vida, trazendo vida abundante, vida eterna. Então o mundo, que estava perdido e sem direção, agora tem a chance, a oportunidade única de ter mais uma vez ligação com Deus eterno. Quando isto ocorre, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que isso quer dizer? A religiosidade impedia que as pessoas buscassem, conversassem diretamente com Deus. E quando o véu rasga-se de alto a baixo, é como se o peso daquela religião judaica caísse por terra. Porque agora
sensação de que o sacerdote levará o clamor para o sumo sacerdote entrará no lugar santo dos santos para apresentar a Deus e queimar o incenso e queimar os animais de oferta. Agora não precisa mais. Não há mais necessidade, inclusive, de me confessar a alguém no lugar enclausurado, para então pagar uma penitência e ser alcançado por um tipo de perdão. Eu preciso confessar a Deus. Pois se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. A morte, ela tem seu resultado por causa do pecado. A sequidão ali simboliza a morte espiritual. Não é nada físico, é espiritual. Não é nada físico. E não é nada físico porque a nossa luta é contra entidades nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. Uma das lições tremendas que o homem de Deus tem aqui é que só Deus age com esta autoridade para resolver o problema da morte espiritual. E trazendo vida abundante. Aqueles ossos se juntam, nós sabemos o texto, há uma conformidade e um ajuste. Nervos, carne, pele, vida, eles se levantam. Mas como disse no domingo, não se levantam para marchar, não se levantam para guerrear, não se levantam para outra coisa. Se levantam para a glória do Senhor. A igreja do Senhor precisa entender que nós estamos nesse tal vale de ossos secos. Quando encontramos pessoas presas a vícios. Quando encontramos pessoas presas e dominadas pelo inimigo, andando, ou vou dizer, perambulando, pelo viés da prostituição. Nós estamos diante do vale seco, quando encontramos famílias sendo destruídas, casamentos sendo desfeitos. Nós estamos vivendo num vale de ossos secos quando nos deparamos com pessoas incrédulas, ateus. Nós estamos vivendo no meio de um vale de ossos secos quando encontramos muitas pessoas fazendo sacrifícios a ídolos mortos, mudos, cegos, que não se mexem. Nós estamos sim no vale de ossos secos, porque foi para isso que fomos chamados, para profetizar vida para aqueles que estão na morte. Todos nós estávamos caminhando desta maneira tão terrível. Quando a palavra é pregada sobre salvação, e o recado é dado sobre entregar a vida a Jesus, isto deve fazer diferença para aqueles que estão na morte. O problema é que muitos que se dizem cristãos começaram a anunciar um outro tipo de evangelho. Agora as pessoas não precisam sair da morte. As pessoas não precisam sair do vale de ossos secos. Podem ficar lá. Eles só precisam ser prósperos. Eles só precisam ter uma enfermidade na pele resolvida. Eles só precisam ter o emocional tratado. Ele só precisa alcançar um casamento e construir família. Mas ele não precisa entregar a vida a Jesus. Neste evangelho da atualidade. Um evangelho movido apenas pelo oba-oba, pelo show, pelas ideias filosóficas. Então a maior ideia filosófica que eu posso apresentar é que Deus, com seu infinito amor, olhou para a raça humana que estava morta por causa do pecado e enviou Jesus para que este passeasse pelo meio da terra e decretasse vida apenas para quem crê. Isso é uma filosofia de Deus. E baseada no amor. Tudo baseado no amor. Numa metodologia tão maravilhosa. As coisas funcionam assim. Cristo entregou a sua vida. Qual é o meu papel nessa história? Crer. Ao crer, eu me rendo, e ao me vender, sou feito nova criatura. Não mais a morte, não mais sequidão, não mais o vale de ossos secos. Quando a palavra de Deus é trazida desta maneira, para que possa ser anunciada aos outros, agora é preciso pensar sobre a igreja. Aquela palavra, em primeira instância, era para o povo de Israel, para a nação que conhecia o Deus eterno, para a nação que tinha o Senhor como único Senhor.
Há um texto determinado como Shema, lá no livro de Deuteronômio, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Só a Ele adorarás, só a Ele servirás. Você vai ensinar os seus filhos o tempo todo, andando, sentado, deitado. Você vai colocar nos umbrais da sua porta e na sua testa, você vai colocar a informação que o Rei Jesus é o seu Senhor, que o seu Deus é o único Deus. É esta nação que menospreza, despreza essa mudança, porque é num tempo difícil e de morte em que o Senhor aparece, surge tomando forma física, passeia pela terra e é pelos tais judeus desprezado. Portanto, preciso pensar na igreja agora. Essa igreja do século XXI precisa levantar para caminhar para a glória do Senhor. Precisa parar das confusões desnecessárias. Precisa deixar das brigas doutrinárias. Precisa parar com os conflitos de ideias. Esta igreja deste século precisa entender que não cabe mais essa dissonância e discordância toda. Temos um só Senhor. Estávamos à beira do abismo e Ele nos resgatou. Esta igreja precisa acordar que não dá mais para viver de qualquer maneira. São pessoas que, ao serem incomodadas com a palavra do Evangelho sendo anunciada verdadeiramente como é, mudam de igreja porque são suavemente tratadas com as suas crises e pecados e não serão incomodados, porque a palavra em outros lugares não traz conflito. Mas é esse tipo de cristianismo que faz com que a igreja esteja vivendo o vale de ossos secos. Quando pessoas não vivem avivamento, quando pessoas não oram, pessoas não buscam o Senhor, não leem a palavra, sendo todos cristãos. Quando homens e mulheres dentro da igreja resolvem continuar no pecado por satisfação A, B, C e D e não mudam. Não saem de onde estão porque estão confortáveis por alguma situação. Estão confortáveis por alguma situação que aos olhos de Deus é abominável. O vale de ossos secos necessariamente não tem que ser o lugar lá no vale. Pode ser o coração, pode ser a alma, pode ser a mente. O vale de ossos secos pode ser observado que tem ossos sequíssimos, dependendo dos pensamentos, palavras e ações. O vale de ossos secos pode ser e estar dentro da família, dentro da igreja. A memória fraca faz com que as pessoas esqueçam quem é este Deus e o que Ele pode fazer. A memória fraca faz com que as pessoas entendam que o bem e o mal estão lutando o tempo todo e nós somos ligados ao bem. E nas áreas todas de nossas vidas, precisamos refletir que estamos sim ligados ao bem e não ao mal. Digo isso em todas as áreas. Hoje, temos liberdade de cultuar, portas abertas. Em alguns países isso não é possível. E isto aconteceu porque o vale de ossos secos tomou conta da igreja e invadiu o lugar. Como igreja, nós somos a última fronteira, os últimos vigias, os últimos que devemos zelar por isto, pelos bons costumes e pela verdade, que devemos zelar por esses aspectos. Então, a igreja precisa despertar para viver o que é igreja. Igreja é comportamento santo, igreja é unidade, igreja é ligação, porque há um só corpo, Cristo é o cabeça. Igreja é comunhão, é unidade, igreja
é alegria, é celebração. Igreja também é clamor, também é choro, é oração. Igreja é mobilização para a glória de Deus. Mas tem pessoas que acham que igreja é apenas ou receber cesta básica, ou receber ajuda financeira para isto ou aquilo. Tem gente que acha que igreja é apenas o local para fazer a festa das crianças, ou a festa dos idosos, ou a festa dos casais. Tem gente que acha que igreja é só para fazer aquele movimento da juventude e nada mais. Quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor, ele está deixando claro que já foi do Vale dos Ossos Secos, mas sente alegria em estar na casa do rei. E quando algumas pessoas decidem não estar na casa do Senhor e preferem outras coisas, estão declarando voltar à lama e ao Vale de Ossos Secos. E aí nos deparamos com aqueles que dizem assim, mas eu sou crente em casa. Aqui só há duas expressões, o Vale de Ossos Secos e o homem de Deus que ouvia a voz de Deus. Não há como estar no Vale de Ossos Secos e ser ouvinte da voz de Deus, porque não vai compreender o que ele está dizendo, vai ficar distante da verdade. Assim como acontece com muitos que continuam caminhando no pecado e acham que está tudo bem. Como muitos que acham que a sua vida é sua e pode fazer o que quiser, mas a sua vida é do Senhor. Por isso que nós cristãos andamos de maneira coerente com esta palavra, e esta palavra deixa muito claro a respeito do comportamento de todos nós, o seu povo. E se andarmos em pecado, estaremos dentro do vale de ossos secos. Se faz necessário então que Deus nos chame a atenção. A vida sim é em Cristo Jesus, mas é preciso ouvir para crer. É preciso ouvir para então mudar. Não há como mais, depois de ouvir este evangelho, olhar para o mundo e abraçar o mundo de novo. Porque quem põe a mão no arado não consegue mais voltar para trás. E se volta, se vai embora, se deixa o Senhor, se muda de posição, é porque nunca saiu do vale dos secos. Eu percebo aqui que, na visão do profeta, apenas Deus pode agir. Podem esses ossos voltar à vida? Senhor, tu sabes. Pode haver cura? Senhor, tu sabes. Pode haver transformação? Senhor, tu sabes. Pode haver restauração no lar? Senhor, tu sabes. É importante lembrar que, sabendo o Senhor de tudo, Ele respeita as decisões de cada um. E se alguém não quer ter a sua vida transformada, o Senhor respeitará. Se alguém não quiser ter o seu lar restaurado, o Senhor respeitará. Se alguém preferir continuar no vale de ossos secos, no monte de ossos sequíssimos, o Senhor permitirá. Aliás, Paulo vai dizer que o Senhor, então, deixa-os à sua própria sorte. Lembrando que esta salvação é apenas para quem crer. Portanto, parafraseando, pensando no que há no texto, no que há nos dias atuais. Vamos lá. O mundo, o vale. Deus, Ele é o mesmo. Operou no vale, opera no mundo. Mas Deus usou o seu servo. Quantos servos do Senhor aqui nesta noite? Quantos servos do Senhor online, em casa? Quantos servos do Senhor em algum momento verão essa live? Que ficará gravado, guardado, arquivado no nosso canal. Todos nós temos que ser canal de bênção para proferir vida àqueles que estão no vale de ossos secos. E você começa por você começa na sua família, você começa na sua vizinhança, você começa no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, você começa no seu ciclo de amizade. Deixe Deus fazer, deixe Deus falar, porque é Ele que realiza. Você percebe que o homem de Deus, quando começa a odiar aquele lugar, ele observa, há mesmo muitos ossos estão sequíssimos. Tem muita gente que trata o pecado de quem é da sua família
com certa diferença em relação ao pecado dos outros. Os outros pecam, vamos crucificar. Não, mas foi meu parente. Espera aí que não é bem assim. Pecado é pecado. Não, mas é porque ele é inocente. Pecado é pecado. Se você se acomoda ao pecado daquele que está perto de você, você está se sujando na lama, na poeira dos ossos secos, junto com aquele que está no pecado. Pecado é pecado. Então o que fazer? Profetiza. Fala, anuncia, testemunha. Vive este evangelho para que os outros tomem conhecimento e queiram também. E ouvindo a voz de Deus, eles se levantarão, porque o Senhor proporcionará vida. É um chamamento para a igreja do Senhor. Temos uma grande responsabilidade. Lá no livro de Mateus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Temos que fazer esse papel, ensinando, fazendo discípulos, batizando. É o nosso papel. Mas se ficarmos de braços cruzados, sentados, satisfeitos, só porque estamos salvos, o vale vai continuar seco. O nosso papel, guerrear contra o inimigo, para que do vale apareça, pela graça de Deus, surja a vida. Batalhar contra o inimigo para que o inferno seja saqueado, no sentido de ele não ganhe mais vidas, além dos que ele já levou. Porque muitos que já partiram não tem mais jeito. Aliás, todos que partiram não tem mais jeito. Todos os que partiram com Cristo estão salvos. Enquanto estamos aqui neste mundo, temos que anunciar. Paremos de ficar conformados com essa realidade de apenas aparecer na igreja e fazer o número. Nós temos que olhar para quem está à direita, à esquerda, à frente, atrás. Temos que olhar ao nosso redor. Para despertar que nós temos um papel a cumprir para anunciar este evangelho. Aproveitando todas as ocasiões para falar do amor de Jesus. Aproveitando todas as oportunidades para falar do Rei da Glória. Tudo porque nós estamos todos os dias andando no vale de ossos secos. Mas Deus é muito claro. Ele ordena que o homem de Deus fale de maneira profética para que haja vida, ordenando como Deus vai fazer. Deus deu ordem, o homem de Deus ordena os ossos como Deus vai fazer. Mas tem muito sacerdote por aí dando ou querendo dar ordem em Deus, como Deus deve operar. Na verdade é o contrário, Deus ordena e nós apenas declaramos aquilo que Deus está ordenando para que os outros sejam alcançados e impactados por esse evangelho. O difícil é que a gente tem que se relacionar com cada um desses ossos secos, respeitando as decisões de todos, não invadindo a privacidade das pessoas, sendo cuidadoso no falar. Porque agora, nesses últimos tempos, inclusive, há um pensamento muito estranho. Nós temos que ter cuidado, porque tudo que falamos pode ser utilizado contra nós. Se a palavra ferir alguém, alguém se sente incomodado, e nem foi com ele ou com ela. Mas aí um problema é feito. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Pecado continua sendo pecado. Sendo assim, a pergunta é: por que nós temos que parar de falar o que é pecado só para agradar aqueles que no pecado estão? E dentro da igreja tem muitos que estão vivendo como vale, vivendo como ossos secos do vale, e simplesmente não querem ouvir sobre a vida, porque a morte lhes satisfaz e não precisam ser anunciados
para não serem chamados a atenção a uma mudança de comportamento, porque é mais legal e mais dual a vida abraçada com o vale inteiro, já que nós é que somos os errados, já que nós para esta sociedade é que somos os ultrapassados, já que nós para essa sociedade atual é que somos os desatualizados. Mas há uma diferença. Estamos nos atualizando, como diz Paulo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Estamos nos atualizando, como diz a palavra, deixando o mundo e o pecado e vivendo para o Rei da Glória. Deixando o vale de ossos secos para ser realmente homens e mulheres de Deus, para falar a este mundo que o Deus eterno e poderoso quer dar vida, mas é apenas a quem crê. Que Deus nos abençoe.